Olá, meus amigos e minhas amigas. A OTAN está fazendo uma daquelas eloquentes demonstrações de força que os estados fazem como mensagem de dissuasão. Isso mesmo, as proporções são realmente eloquentes. Em um de nossos vídeos do canal já adiantava para vocês esse exercício a partir do movimento feito pelo Reino Unido. Mas agora os números dão conta de toda a aliança. Então, a OTAN está lançando o seu maior exercício desde a Guerra Fria. A ideia é simular situações de cooperação das tropas dos Estados Unidos, reforçando os aliados europeus em países que fazem fronteira com a Rússia e no flanco leste da aliança, se um conflito surgisse com um adversário em condições análogas. Segundo o comandante da aliança, Chris Cavoli, disse hoje, quinta-feira, cerca de 90 mil militares devem participar dos exercícios Steadfast Defender 2024, que ocorrerão até maio. Segundo a OTAN, mais de 50 navios, desde porta-aviões até destroyers, participarão, bem como mais de 80 caças, helicópteros e drones e pelo menos 1.100 veículos de combate, incluindo 133 tanques e 533 veículos de combate de infantaria. Cavoli disse que os exercícios ensaiariam a execução pela OTAN de seus planos regionais, os primeiros planos de defesa que a aliança elaborou em décadas, detalhando como responderia a um ataque russo. Notem como há uma mensagem direta. A denominação de Rússia e não de o inimigo deixa claro o intento dissuasório, mas contribui, entre outras coisas, para fortalecer o argumento russo usado em suas sutis propostas de paz em relação à Ucrânia. Embora a OTAN não tenha mencionado Rússia pelo nome no anúncio, o documento estratégico de alto nível identifica a Rússia como a ameaça mais significativa e direta à segurança dos membros da OTAN. Segundo a OTAN, o Steadfast Defender 2024 vai demonstrar a capacidade da aliança de implantar de forma rápida forças da América do Norte e de outras partes da aliança para reforçar a defesa da Europa. O reforço vai ocorrer durante um cenário simulado de conflito emergente com um adversário quase paritário. Isso foi o que disse Cavoli aos repórteres em Bruxelas após uma reunião de 2 dias dos chefes de defesa nacionais. Para vocês terem uma ideia, os últimos exercícios de tamanho semelhante foram o Reforger durante a Guerra Fria em 1988 com 125 mil participantes e o Trident Juncker em 2018 com 50 mil participantes. As tropas que participam dos exercícios, que envolverão simulações para levar pessoal à Europa, bem como exercícios no solo, virão de países da OTAN e da Suécia, que espera se juntar à aliança em breve. Os aliados assinaram os planos regionais em sua cúpula de 2023 em Vilnius, encerrando uma longa era em que a OTAN não via necessidade de planos de defesa em grande escala, uma vez que os países ocidentais travavam guerras menores no Afeganistão e no Iraque e sentiam que a Rússia pós-soviética não representava mais uma ameaça existencial. Na segunda parte do exercício Steadfast Defender, o foco especial será a implantação da Força de Reação Rápida da OTAN na Polônia, no flanco leste da aliança. Outros locais importantes dos exercícios serão os Estados Bálticos, que são vistos como os mais arriscados a um possível ataque russo. A Alemanha, um centro para reforços recebidos, e países nas margens da aliança como a Noruega e a Romênia. Enquanto preparam seus exercícios, a guerra continua. E os danos agora ocorreram em território russo. Isso mesmo, 4 tanques de armazenamento de petróleo em uma grande instalação na cidade de Kielce, na região ocidental de Briansk, na Rússia, pegaram fogo hoje, sexta-feira, depois que o exército derrubou um drone de ataque ucraniano lá. Note que aqui é a versão dada pelo governador regional Alexander Bogomaz. Veja o que ele disse no aplicativo de mensagens Telegram. Um drone no estilo de um avião foi derrubado pelo Ministério da Defesa usando meios rádios eletrônicos. Quando o alvo aéreo foi destruído, suas munições foram lançadas no território do depósito de petróleo de Kielce. Ele disse ainda que as unidades de defesa aérea derrubaram outros 2 drones ucranianos na sexta-feira em outras partes de Briansk, uma região que faz fronteira com a Ucrânia. O que fica claro é que tanto a Rússia quanto a Ucrânia têm como alvo a infraestrutura de energia uma da outra, em ataques destinados a interromper as linhas de suprimento e logística e a desmoralizar seu oponente enquanto tentam obter vantagem em uma guerra de quase 2 anos que, como temos visto, não mostra sinais de terminar. Bogomaz postou imagens que mostravam bombeiros direcionando mangueiras de água para as gigantescas chamas ao redor dos tanques de armazenamento, pelo menos um dos quais parecia ter sido bastante danificado, enquanto uma fumaça espessa preenchia o ar. E os ucranianos deram a sua versão? Andriy Uzov, que é porta-voz da agência de inteligência militar ucraniana GUR, nem confirmou nem negou que a Ucrânia estava por trás do ataque, mas disse que tais eventos ocorrem regularmente nas instalações militares do Estado agressor.
E disse também que espera que o incidente complique a logística das tropas russas, aumentando a margem de manobra das forças ucranianas. Apesar da posição de relativa neutralidade oficial em relação ao evento, vários meios de comunicação ucranianos, citando fontes nos serviços de segurança, disseram que a GUR estaria por trás do ataque. A agência estatal de notícias russa TASS disse que o incêndio no depósito de petróleo cobriu uma área de cerca de 1.000 metros quadrados, com outros relatos dizendo que estava ficando maior. Mais cedo, na sexta-feira, o Ministério da Defesa da Rússia disse que havia destruído um drone ucraniano nos céus da região de Briansk, onde as autoridades relatam regularmente ataques de drones da Ucrânia. Um funcionário russo disse ontem que a Ucrânia havia tentado, sem sucesso, atingir um terminal petrolífero russo no Mar Báltico com um drone, no que parecia ser uma tentativa rara de atingir uma instalação em São Petersburgo. Um ministro do governo ucraniano foi citado pela agência de notícias Interfax Ucrânia na quinta-feira, dizendo que a Ucrânia havia atingido alvos em São Petersburgo usando um drone produzido domesticamente que voou 1.250 quilômetros. No mês passado, não sei se vocês lembram, nós comentamos em um vídeo sobre a importância da aviação civil russa e como Moscou tentava manter o funcionamento desse importante setor. Bom, nos primeiros 8 dias de dezembro, aviões civis russos sofreram pelo menos 8 falhas mecânicas graves, o que acaba aterrorizando muitos passageiros à medida que os pilotos foram forçados a fazer pousos de emergência em cidades de todo o país. Os incidentes não mataram ninguém, mas dão uma amostra do perigo crescente de viagens aéreas na Rússia. Quase 2 anos de sanções pela guerra na Ucrânia deixaram as companhias aéreas lutando para obter peças sobressalentes vitais. Como resultado, acabam abreviando padrões de segurança, em alguns casos com a aprovação do governo. Em 8 de dezembro, passageiros da S7 Airlines ouviram fortes estalos quando seu Boeing 737 decolou de Novosibirsk para Moscou, pois ambos os motores da aeronave aceleraram e cuspiram chamas. Isso foi o que informou a mídia russa. No mesmo dia, um Airbus A319 da Rossiva Airlines, voando para São Petersburgo, perdeu pressão da cabine e começou a cair do céu pouco depois da decolagem. Os pilotos fizeram um pouso de emergência, isso foi o que informaram canais de Telegram russos, e um vídeo de dentro da cabine mostrou passageiros gritando e chorando quando as máscaras de oxigênio foram implantadas do teto. Em 11 de dezembro, um voo da Altair fez um pouso de emergência devido a uma falha na aleta da asa, enquanto transportava 104 passageiros e 42 quilos de uma substância radioativa. Um avião da Altair voando de Moscou para Kobalin, na região de Khant-Mansi, na Sibéria, sinalizou uma emergência devido à falha do motor em 29 de dezembro. Também em dezembro, a principal transportadora da Rússia, a Aeroflot, sofreu uma série de emergências em Airbus A321 com falha no motor esquerdo, outro Airbus 321 com problema de ar-condicionado, 2 Boeing 737 com falhas no trem de pouso, um Boeing 737 com falha na aleta da asa e um Boeing 777 com fumaça na cabine devido a um curto-circuito. Várias outras falhas levaram a longos atrasos e passageiros retidos, mas isso acontece em todo lugar. Outras companhias aéreas sofreram vibrações graves no motor, desligamentos repentinos do motor e falhas nos sistemas hidráulicos, nas aletas das asas, no sistema de direção, no piloto automático e nos filtros de óleo, entre outros problemas. Bom, gente, o que podemos perceber é que o setor aéreo acaba sendo um importante monitor em relação ao alcance das sanções ocidentais sobre Moscou, que tenta, com cada vez mais dificuldade, manter a normalidade interna enquanto enfrenta uma guerra no território vizinho, que, como temos visto ultimamente, tem atingido cada vez mais seu próprio território. Atravessando o Mediterrâneo, o Irã disse hoje, sexta-feira, que realizou com sucesso um exercício de defesa aérea usando drones. Drones esses projetados para interceptar alvos hostis em uma área que se estende de suas costas sudoeste a sudeste. E isso em meio, como temos visto, a tensões crescentes na região. Como comentamos no vídeo de ontem, o Paquistão lançou ataques aéreos contra o que afirmou serem militantes separatistas dentro do Irã, em um ataque que, na verdade, foi uma retaliação ao ataque que Teherã fez ao território paquistanês, usando o mesmo argumento usado pelo Paquistão, o de que seriam ataques a grupos separatistas no território do outro país. Bom, os ataques tit for tat, ou olho por olho, foram as mais importantes incursões transfronteiriças nos últimos anos e aumentaram o alarme sobre uma instabilidade mais ampla no Oriente Médio desde que eclodiu a guerra entre Israel e o Hamas em 7 de outubro. Estamos acostumados a assistir esses ataques contra outros estados de forma unilateral, como praticados por Israel, Estados Unidos, Reino Unido. Mas essas retaliações mútuas de desrespeito à soberania de outros estados, isso não é tão comum.
Sobre os exercícios iranianos, veja o que disse um porta-voz de Teherã à emissora estatal Press TV. As forças iranianas lançaram com sucesso um novo método de defesa aérea que usa drones para interceptar e atingir alvos hostis. Os exercícios de 2 dias, que começaram na quinta-feira, cobrem uma área de Abadan, no sudeste da província de Khuzestan, a Chabará, no sudeste da província de Sistão e Baluchistão, que faz fronteira com o Paquistão e o Afeganistão. A Press TV disse que a Força Aeroespacial e a Marinha dos Guardas Revolucionários do Corpo Islâmico participaram dos exercícios. Bom, o Irã e o Paquistão têm uma história de relações meio turbulentas, mas, ao meu ver, a forma como os dois reagiram verbalmente após os 2 ataques dá uma ideia de que não há intenção de escalada. Mesmo a alegação de desproporcionalidade feita pelo Irã passa um tom de que houve uma resposta justa à agressão. Então, o exercício não demonstraria acirramento de tensão e nem anularia o desejo de ambos de esfriar as tensões após os ataques dessa semana. Bom, espero não estar errado em minha análise. No contexto da guerra em Gaza, o Irã e seus proxies em toda a região do Oriente Médio vêm realizando ataques contra alvos israelenses e americanos na região em apoio aos palestinos na faixa de Gaza. Nessa linha, podemos considerar os ataques que o Irã lançou à Síria contra o que disse serem bases do EI e ao Iraque, onde disse ter atingido um centro de espionagem israelense. Em relação ao Iraque, o governo iraquiano tem mantido proximidade com o Irã e se mostra incomodado com a presença de tropas americanas em seu território por tanto tempo. A falta de reação mais enfática do Iraque tem que ser lida como um impasse diante de uma escolha de pirro. Os Estados Unidos convidando: se aproxima de mim, tenho tropas em seu território, posso garantir sua segurança. Enquanto uma reação contra o Irã pode lançar seu país em uma perda da pouca autonomia que conseguiu conquistar nos últimos anos. Enquanto isso, em Genebra, promotores suíços confirmaram hoje que o presidente israelense Isaac Herzog foi alvo de denúncias criminais durante sua visita ao Fórum Econômico Mundial em Davos, enquanto Israel se vê acusado de cometer crimes de guerra em Gaza. Segundo o escritório do Procurador-Geral da Suíça, as queixas criminais serão examinadas de acordo com o procedimento habitual. Ele acrescentou também que entraria em contato com o Ministério das Relações Exteriores da Suíça para examinar a questão da imunidade do indivíduo denunciado. Aqui, porta-vozes do governo e do Ministério das Relações Exteriores de Israel acabaram não respondendo imediatamente aos pedidos de comentários. Bom, Herzog discursou no Fórum Econômico Mundial na quinta-feira e pediu à comunidade internacional que rejeitasse as alegações de Genô contra Israel. Como vocês lembram, ele disse na semana passada que não há nada mais atroz e absurdo do que a ação judicial movida pela África do Sul junto à Corte Internacional de Justiça, CIJ, acusando Israel de Genô contra palestinos em Gaza. Ao apresentar seu caso, a África do Sul nomeou Herzog e outros funcionários israelenses que, segundo ela, expressaram intenção Genô contra os palestinos. Bom, vamos aguardar os desdobramentos. O que fica claro é que a pressão contra a operação israelense em Gaza tem crescido e que questões internas, tanto em Israel quanto nos Estados Unidos, principalmente às vésperas do processo eleitoral, têm colocado Biden e Netanyahu em uma sinuca de bico. Se correr, o bicho pega, se parar, o bicho come. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.